Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à Casa de Jesus. E hoje para mais uma aula do capítulo de seguimento ao estudo do Evangelho, conforme vimos a fazer já há alguns anos. O capítulo 7. Bem-aventurados os pobres de espírito. Neste capítulo falamos destes pontos. O que é que se deve entender por pobres de espírito? Aquele que se eleva será rebaixado. Falamos dos mistérios ocultos aos doutos e aos prudentes. E, como sempre, instruções dos nossos amigos, falando do orgulho e da humildade e da missão do homem inteligente na Terra. Vamos ficar por estes 3 primeiros pontos e de uma próxima falaremos depois da instrução que os amigos nos trazem. Porque senão não sairíamos daqui hoje. Tínhamos aqui muito que falar. Acho que nós, ou todos nós, já utilizamos esta expressão de chamar ao outro um pobre de espírito. Só que na realidade nunca demos o valor do que é que aquilo queria dizer. Chamamos porque chamamos do modo depreciativo e não da essência do que aquilo traz ou tem por trás. Em Mateus diz-nos assim: bem-aventurados os pobres de espírito, pois que deles é o reino dos céus. Então aqui temos um pequeno vislumbre. Já sabemos que aqueles que são pobres de espírito terão o reino dos céus. E é necessário fazer estas questões. Quem são, neste caso, o que é ser pobre de espírito? É aquele que é pobre do ponto de vista material, portanto, é aquele que não tem dinheiro, não tem facilidade em se manter, terrenos, casas, carros, o que for. É aquele a que se deprecia, como eu dizia, quando se utiliza daquela palavra para magoar alguém. É aquele que é covarde, portanto, intitulamos essa pessoa como aquele que se encolhe perante uma dificuldade. É aquele que se esconde do seu talento. Então vamos destrinçar um bocadinho isto. Kardec faz uma explicação muito boa em relação a poder simplificar o que é que isto quer dizer para nós e começa por dizer que a incredulidade zombou desta máxima, dos bem-aventurados os pobres de espírito, como tendo zombado de muitas outras coisas que não compreende. Por pobres de espírito, Jesus não entende os baldos de inteligência, mas os humildes. Tanto que diz ser para estes o reino dos céus e não para os orgulhosos. Então temos aqui logo uma separação. Os pobres de espírito são todos aqueles que não querem ser o centro das atenções, que não buscam só o seu destaque individual, mas que trabalham para uma coletividade, mesmo que isso venha a prejudicar a sua própria. Os pobres de espírito são todos aqueles que buscam o conhecimento, a riqueza interior, deixando as aparências exteriores em segundo plano. São todos aqueles que cultivam a humildade e a caridade, e é por isso que o reino dos céus será deles. Isto é o que é ser realmente um pobre de espírito. É aquele que dá com uma mão sem que a outra veja. É aquele que dá não à frente de toda uma plateia, mas sim com o intuito de querer ajudar aquele irmão que ali se encontra. Quando eu digo dar, não estamos a falar de bens materiais, estamos a falar de uma palavra, de um abraço, de um carinho, de um afago, de um aconselhamento. Porque o dar tem bastantes significados. Nós é que temos tendência de atirar para o lado material porque é mais fácil. Está dado, está resolvido, então já não tem que me preocupar. É quase como uma pedra. Atiramos, foi, ela não vem, a não ser que alguém atire para cá, portanto está resolvido. E na realidade não é isso. É a carga que nós colocamos naquilo. Quando nós temos alguém perante uma dificuldade e temos a capacidade, primeiro, de o escutar e não querer estar logo a interpor algo que ele nos esteja a contar, mas deixá-lo falar.
Porque às vezes ele só precisa mesmo de falar, ele não quer ouvir opiniões, não quer ouvir soluções, não quer ouvir, ele só quer falar. E isso por si só já é uma caridade. E é tudo aquilo que um pobre de espírito trabalha. A humildade e a caridade. Então, falando tanto em humildade, nós sabemos o que é que quer dizer? Sabemos o que é quer dizer a palavra? O significado da palavra é este. Diz que é do latim pequenez, modéstia, qualidade de humilde, é a capacidade de reconhecer os próprios erros. É uma grande dificuldade da nossa parte, que nós nem sempre conseguimos ver, muito menos aceitar quando estamos errados, porque, enfim, ainda trazemos aqui muita coisa para resolver, ver os nossos defeitos ou as nossas limitações, e faz aqui a diferença de que modéstia é diferente de altivez, arrogância e orgulho. Eu vou repetir mais uma vez, até porque hoje utilizei isto 2 vezes já. E como nada é por acaso, nós tivemos uma oportunidade única com o Covid de nos podermos melhorar. E perdemos essa chance, nós até começamos bem. Com a ajuda ao vizinho, ou àquele velhinho que não tinha forma de ir às compras, começámos bem. Mas terminamos muito mal. Eu lido com pessoas diariamente. Tenho uma porta aberta, portanto atendo clientes todos os dias. Só olham para eles próprios. Não pensam no semelhante. Nós tornamos egoístas. Eu não sei se vocês se deram conta disso, mas nós tornamos egoístas. Nós tivemos uma oportunidade única de nos melhorarmos e não quisemos. E pior, conseguimos pegar uma coisa que poderia ser boa e tornámos-la muito má. Não conseguimos, perante aquele desafio, não conseguimos ultrapassar. E, portanto, a humildade, a caridade, o fazer o bem ao próximo, são pedras fundamentais que o Evangelho nos vai trazendo na sequência do seu estudo e repetido muitas vezes para que nós possamos aprender enquanto estamos na escola. Na escola nós passamos pela repetição. É-nos dito várias vezes a mesma coisa para que possamos aprender não só a fazer contas, as palavras mais difíceis, memorizar a tabuada, e vai por repetição. E é por isso que o Evangelho vai fazendo isso com muita frequência, para que nós possamos, sem nos apercebermos, a interiorizar e a cultivar isso no nosso canteiro. A humildade é a qualidade de quem age com simplicidade, uma característica das pessoas que sabem assumir as suas responsabilidades, sem arrogância, sem prepotência ou soberba. Em teoria, a humildade é tida como uma qualidade bastante positiva e benéfica, onde ninguém é pior ou melhor do que os outros, estando todos no mesmo nível de dignidade, de cordialidade, respeito, simplicidade e honestidade. A humildade é um sentimento de extrema importância porque faz a pessoa reconhecer as suas próprias limitações com modéstia e ausência do orgulho. E isto está no dicionário Priorá, mas podia bem fazer parte de um livro qualquer sobre a doutrina espírita. Kardec continua dizendo-nos que os homens de saber e de espírito no entender do mundo formam geralmente tão alto conceito de si próprios e da sua superioridade que consideram as coisas divinas como indignas de lhes merecer a atenção. Concentrando sobre si mesmos os seus olhares, eles não os podem levar e levar até Deus. Essa tendência de se acreditarem superiores a tudo, muito a miúdo, os leva a negar aquilo que, estando-lhes acima, os depreciaria, a negar até mesmo a divindade. Tomando a inteligência que possuem para a medida da inteligência universal e julgando-se aptos a tudo, compreender, não podem crer na possibilidade do que não compreendem. Se se recusam a admitir o mundo invisível e uma potência extra-humana, não é que isso esteja fora do alcance,
é que o orgulho se lhes revolta à ideia de uma coisa acima da qual não possam colocar-se e que os faria descer do pedestal onde se contemplam. Daí o só terem sorrisos de mofa para tudo o que não pertence ao mundo visível e tangível. Quando nós vimos para uma nova experiência deste lado da vida, no novo corpo, trazemos na nossa mochila pontos, é quase como se fizéssemos uma carta de coisas para resolver quando chegamos aqui. Mas depois passamos por todo um processo. Passamos pelo processo da educação, pela parte dos pais, se ela existir. Se não existir, complica logo à partida aquela nova experiência. Ou esse amigo, esse espírito, tem já no seu bojo a capacidade de ser humilde, caridoso e com força de lutar as dificuldades que vai ter pela frente, ou então passará toda uma vida onde não vai resolver nada, onde em vez de subir na escada da evolução vai andar na horizontal e perde-se assim uma oportunidade. Como aqui se diz muitas vezes, nós temos muitas montras durante a nossa vida. Temos muitas coisas que nos distraem o nosso foco. E uma delas, eu diria que é o próprio telemóvel. Nós hoje não fazemos nada sem o telefone. Há uns anos atrás, quando eu era assim um bocadinho mais novo, não é que eu seja velho, mas quando tinha uns 12, 13, 14, 15 anos, aquilo que nós voltávamos para trás, se não nos esquecêssemos, era o relógio. Hoje em dia é o telefone. Nós não fazemos nada sem o telefone. Nada. Almoça-se com o telefone na mão, janta-se com o telefone na mão, toma-se café com os amigos com o telefone na mão. E vamos nos perdendo nessas montras que encontramos no nosso dia-a-dia e nessa situação a evolução em termos digitais faz com que nós fiquemos ainda mais agarrados ao telefone e tornamos, pouco a pouco, desinteressados por aquilo que é importante. Quando nós dizemos que os jovens precisam mais de ouvir falar sobre Jesus, sobre Deus, sobre a espiritualidade, é mesmo para despertar essa consciência daquilo que ele traz com ele e que necessita de trabalhar. Eu fico incomodado quando vejo, eu digo isto porque tenho na família, crianças, porque são crianças, que não fazem nada sem ser com o telefone à frente. É preciso espancá-los, não era a eles, eram os pais. Em minha casa eu tenho uma regra, pôs o seu telefone à entrada e não há telefones. E esses que são meus sobrinhos fazem o mesmo, não há telefone lá em casa. Pelo menos ali eles vão apanhar alguma coisa, vão receber alguma coisa. E esse é o trabalho do Espírito, que é tentar dar pequenos sinais, pequenas luzes, mostrar uma forma diferente de vida para despertar essa consciência. E essa é a nossa obrigação, enquanto pais, enquanto familiares, enquanto amigos e enquanto espíritos. Porque senão o materialismo está tão carregado nas nossas vidas que depois somos todos aqueles que nos sentimos orgulhosos, no mau sentido, não é? O orgulho no mau sentido, que nos achamos superiores aos outros. Eu sou fulano de tal, o senhor não sabe com quem está a falar. Mas quando morrermos, todos nós vamos desaparecer, vamos desfazer, vão aparecer ossos todos iguais. Não há diferenças, seja ele cristão, espírita, ateu, seja ele de cor branca, negra, não interessa. Não há diferenças. Entretanto, digam o que disserem, forçoso lhes será entrar como os outros, nesse mundo invisível de que escarnecem. É lá que os olhos se abrirão e eles reconhecerão o erro que caíram
em que caíram. Já existe uma prova científica, vi há pouco tempo, mas aquilo já tem uns anos. Descobriu-se que existe uma parte no cérebro que é ativada momentos depois da dita morte do corpo. Sendo que essa parte é precisamente a zona das memórias. E então julga-se que seja nessa altura que passa aquele filme à nossa frente, o filme da nossa vida, desde que crescemos, as coisas boas, o que fizemos, aquilo que fizemos de errado. Então já existe uma prova científica disso. Portanto, aqueles que hoje se acham muito superiores de tudo e de mais alguma coisa, quando morrerem, vão-se aperceber do quão errado estavam. E vão sofrer. E vão chorar, porque só aí nessa altura despertam para aquilo, para a realidade da vida, o errado que estavam. E temos um relato também no Evangelho sobre isso. Dizendo que o reino dos céus é dos simples, quis Jesus significar que a ninguém é concedida a entrada nesse reino sem a simplicidade de coração e humildade de espírito, que o ignorante possuidor dessas qualidades será preferido ao sábio que mais crê em si do que em Deus. Diz ainda que em todas as circunstâncias Jesus põe a humildade na categoria das virtudes que a aproximam de Deus e o orgulho entre os vícios que dele afastam a criatura. Mais vale, pois, que o homem, para a felicidade de seu futuro, seja pobre em espírito, conforme entende o mundo, e rico em qualidades morais. É precisamente aqui que nós devemos trabalhar, é na nossa moral. O intelecto, isso vai sempre desenvolver. Nós vamos passar por um processo de ensino, vamos estudar, eventualmente vamos para a faculdade, tiraremos um curso. Se formos professores, vamos ensinar, podemos ser médicos, enfermeiros, um sinfim de possibilidades. Mas a moral não cresce a par dessa intelectualidade. E isso é que define a pessoa. Por isso é que nós temos a necessidade de vir cá muitas e muitas vezes. Não pela intelectualidade, não pelo intelecto do indivíduo, mas sim pela sua moral. E é essa nós ainda nos encontramos muito atrasados. Na pergunta 785 do Livro dos Espíritos, diz assim: qual o maior obstáculo ao progresso? O orgulho e o egoísmo. Aqui acho que quem faz o estudo já sabia a resposta. São as chagas da humanidade, quase sempre andam a par e faz com que nós não evoluamos. Refiro-me ao progresso moral, porquanto o intelectual se efetua sempre, tal como eu dizia. À primeira vista, parece mesmo que o progresso intelectual reduplica a atividade daqueles vícios, desenvolvendo a ambição e o gosto das riquezas, que a seu turno incitam o homem a apreender pesquisas que lhe esclarecem o espírito. Assim é que tudo se prende, no mundo moral como no mundo físico, e que do próprio mal pode nascer o bem. Curta, porém, é a duração desse estado de coisas, que mudará à proporção que o homem compreender melhor que, além da que o gozo dos bens terrenos proporciona, uma felicidade existe maior e infinitamente mais duradoura. Então, aquele que se eleva será rebaixado. Aquele que se acha superior será rebaixado. Por essa ocasião, os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando assim o menino, o colocou no meio deles e respondeu: digo-vos em verdade, que se não vos converterdes e tornardes quais crianças, não entrareis no reino dos céus. Aquele, portanto, que se humilhar e se tornar pequeno como esta criança, será o maior no reino dos céus. E aquele que recebe o meu nome a uma criança, tal como eu acabo de dizer, é a mim mesmo que recebe. Isto está em Mateus. Então, porque é que é necessário tornar-nos igual a uma criança para entrarmos no reino dos céus? Por que será?
Porque a criança simboliza a pureza do coração e a simplicidade, não tendo pretensões de superioridade, e ao assemelhar-nos a ela, com todas estas características, aí sim estaríamos aptos para entrar no reino dos céus. É verdade ou não? Só que nós vamos crescendo. Nós dizemos o mesmo dos nossos animais de estimação. Os cães são tão bonitos pequenininhos, depois crescem e são um desastre. Só fazem as neiras. Falo por experiência própria. Nesses pequeninos são impecáveis. Mas, enfim, tudo tem uma evolução, tudo tem um caminho e nós também temos que o percorrer. Então, Kardec continua dizendo que estas máximas decorrem do princípio da humildade que Jesus não cessa de apresentar como condição essencial da felicidade prometida aos eleitos do Senhor. Ele torna uma criança como o tipo de simplicidade do coração e diz: será o maior no reino dos céus aquele que se humilhar e se fizer pequeno como uma criança. Isto é, que nenhuma pretensão alimentar à superioridade ou à infalibilidade. Palavra difícil. A mesma ideia fundamental se nos depara nesta outra máxima: seja vosso servidor aquele que quiser tornar-se o maior. E nesta outra, aquele que se humilhar será exalçado e aquele que se elevar será rebaixado. Que basicamente é tornar-nos humildes. Nós podemos ser bons numa determinada coisa e não estar a berrar a bandeiras pregadas ao céu que somos muito bons nisto ou naquilo. Eu conheço algumas pessoas assim. E depois admira-se quando habita num carro a favor. Então somos estimulados constantemente a corrermos atrás de títulos e riquezas, medindo-nos em relação aos outros. Se tenho mais sucesso é porque sou melhor. E isto é um exemplo, mas podíamos pegar aqui noutros exemplos. Porque a vida também se tornou assim. Existe uma competição constante num trabalho. Se é uma empresa pequena, talvez isso não exista. Mas se é uma empresa onde existem muitas pessoas, é uma competição cerrada. Onde, se for preciso, matam-se uns aos outros. E são todos amigos, dão todos abraços e beijinhos e cumprimentos e está tudo bem, mas com uma faca por trás. E este é o mundo cruel que existe. E eu não estou a dizer nada de errado. Nós não conseguimos, e quando eu digo nós, somos todos nós, se não somos agora, já fomos noutra altura. Esse tipo de competição. E é triste ver. Eu às vezes fico magoado com determinadas coisas. Ou porque dizem bem, ou porque dizem mal. Não é que isso me afete muito, mas fico triste. Parte do afetar já, noutros anos, se calhar, ia tirar de esforço. Já não tenho paciência para isso, então não ligo. Mas fico triste, um ou 2 dias, depois passa. Incha, desincha. E passa. Então devemos lembrar o que o Mestre nos disse: todo aquele que se eleva será rebaixado. Se quiser ser maior, seja menor. Se nós quisermos ser, a palavra não é melhor, mas se quisermos ser bons, então temos que passar despercebidos. E é aquilo que eu disse no início: é dar com uma mão sem que a outra esteja a ver. Ninguém precisa de saber. Kardec diz-nos ainda que o Espiritismo sanciona pelo exemplo a teoria, mostrando-nos na posição de grandes no mundo dos espíritos os que eram pequenos na Terra. E bem pequenos, muitas vezes, os que na Terra eram os maiores e os mais poderosos. E que os primeiros, ao morrerem, levaram consigo aquilo que faz a verdadeira grandeza no céu e que não se perde nunca, as virtudes. Ao passo que os outros tiveram de deixar aqui o que lhes constituía grandeza terrena e que se não leva para outra vida,
a riqueza, os títulos de glória, nobreza, de nascimento, etc, etc, etc. Porque nós vamos conforme chegamos. Não levamos nada daqui. O que temos aqui é para usarmos aqui. Não vamos levar dinheiro, não vamos levar terrenos, não vamos levar casas, não vamos levar nada. E o avarento sofre. Aquele que é avarento sofre. Na pergunta 807 do Livro dos Espíritos, diz-nos assim: que se deve pensar dos que abusam da superioridade da sua posição social para, em proveito próprio, oprimir os fracos? Boa pergunta, não é? Todos nós já passámos por uma situação destas. Alguém com determinado posto achar que é superior e tentar calcar-nos. Todos nós passamos por isso. Pode ter sido na escola, pode ter sido no trabalho, ou até no lar. Nós estamos a olhar para uma situação de trabalho, mas pode ser no lar. Termos alguém no lar que nos esteja constantemente a denegrir-nos, a colocar para baixo. E então a resposta diz-nos assim: merecem anátema. Ai deles, serão a seu turno oprimidos. Renascerão numa existência em que terão de sofrer tudo o que tiverem feito sofrer aos outros. Como é que se diz na gíria popular? Cá se fazem. Cá se paga. Tudo aquilo que nós fazemos tem uma consequência. Pode ser ela boa ou má. Tudo aquilo que nós fazemos hoje vai nos trazer algo de bom ou algo de muito mau. Pode ser nesta vida, pode ser na próxima, ou nas próximas, consoante a gravidade. O convite que o Espiritismo faz é a nossa melhoria moral, a nossa melhoria interior. É que um dia possamos ser verdadeiros homens de bem. E sermos assim capazes de perceber o que é amar, do que é ser humilde, de praticar o bem, porque tudo aquilo que nós temos hoje em dia são pequenos laivos. Nós ainda não conseguimos saber muito bem o que é isto tudo que eu disse, muito menos colocar em prática. Temos uma ideia. Temos uma pequena ideia. Falando dos mistérios ocultos aos doutos e aos prudentes. No ponto 7, Kardec diz-nos assim: disse então Jesus estas palavras: graças te rendo, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por haveres ocultado estas coisas aos doutos e aos prudentes, e por as teres revelado aos simples e aos pequenos. Isto também está em Mateus. Pode parecer singular que Jesus renda graças a Deus por haver revelado estas coisas aos simples e aos pequenos, que são os pobres de espírito, e por as ter ocultado aos doutos e aos prudentes, mais aptos na aparência a compreendê-las. É que cumpre se entenda que os primeiros são os humildes, são os que se humilham diante de Deus e não se consideram superiores a toda a gente. Os segundos são os orgulhosos, os envaidecidos do seu saber mundano, os quais se julgam prudentes porque negam e tratam a Deus de igual para igual, quando não se recusam a admiti-lo, porquanto na antiguidade douto era sinónimo de sábio. Por isso é que Deus lhes deixa a pesquisa dos segredos da terra e revela os do céu aos simples e aos humildes que diante dele se prostram. O mesmo se dá hoje com as grandes verdades que o Espiritismo revelou. Alguns incrédulos se admiram de que os espíritos tão poucos esforços façam para os convencer. A razão está em que estes últimos cuidam preferentemente dos que procuram de boa fé e com humildade a luz do que daqueles se supõem na posse de toda a luz e imaginam talvez que Deus deveria dar-se por muito feliz em atraí-los a si, provando-lhes a sua existência.
O poder de Deus se manifesta nas mais pequeninas coisas, como nas maiores. Ele não põe a luz debaixo do alqueire, por isso que a derrama em ondas por toda a parte, de tal sorte que só cegos não a veem. A esses não quer Deus abrir à força os olhos, dado que lhes apraz tê-los fechados. A vez deles chegará, mas é preciso que antes sintam as angústias das trevas e reconheçam que é a divindade e não o acaso que lhes fere o orgulho. Na realidade, muitos blasfemam contra Deus, contra Jesus. Dizem que não existe porque temos meninos a passar fome, a passar por guerras, ou porque são massacrados, ou porque são escravizados. E como não acreditam e como se acham superiores, tendo em conta tudo aquilo que vimos até então, a esses não vale a pena estar a insistir com algo que eles não vão querer saber, não vão querer aprender. Um dia, quando partirem ou quando se virem numa dificuldade muito grande, no seu interior, está lá a semente. E nessa altura vão-se agradar, porque muitas vezes aquele que não tem fé ou que é ateu e não acredita em nada, num momento difícil, eles chamam por Deus. Todos nós. E então nessa altura ele vai apelar a tudo o que é divindades, a tudo que lhe possa passar na ideia, procurando alguém superior que o possa ajudar. Por isso é que só quando ele vai passar pelas trevas, pelas dificuldades, pelo sofrimento, pela dor, só nessa altura é que ele tem o espírito moldado para poder compreender que é Deus, quem foi Jesus, aquilo que Ele nos trouxe, aquilo que Ele nos deixou para nós usarmos como guia. É sempre pela dor que nós chegamos a uma casa espírita. Poucos poderão ter vindo pela curiosidade, mas normalmente é pela dor, é pelo sofrimento qualquer, nosso ou de um familiar. E a dor existe para que nós possamos, nesse momento de dificuldade, aceitar, tentar compreender e sentir que existe alguém acima de nós que nos ajuda, que nos ampara, que serve de farol e que nós podemos sempre contar com ele. É sempre pela dor. É nos maiores sofrimentos. Numa doença, numa dificuldade, é sempre nessa altura. Se nós não tivermos o nosso espírito preparado para aceitar tudo aquilo que nós vamos falando aqui, entra por um ouvido e sai pelo outro. Todas as palestras que são aqui dadas são sempre de grande importância. O Espiritismo também é cultura, também é conhecimento, também é aprendizagem. E nesses bocadinhos, nessa plantação que é feita no nosso jardim, essas pequenas sementes, que nós podemos lá deixar anos, mas num momento de dor ou de aflição, nós sabemos que elas estão lá e vamos procurar. Porque está cá dentro. Está cá dentro. Isto tudo para resumir, não vale a pena ser orgulhosos. Basicamente é isso. Então, nesta lição 118 do livro Fonte Viva, se não me engano, em nossa tarefa, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Paulo aos Romanos 12:16. Não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes, recomenda o apóstolo sensatamente. Muitos aprendizes do Evangelho almejam as grandes realizações de um dia para o outro.
a coroa da santidade, o poder da cura, a glória do conhecimento superior, as edificações de grande alcance. Entretanto, aspirar só por si não basta à realização. Tudo nos círculos da natureza obedece ao espírito de sequência. A árvore vitoriosa na colheita passou pela condição do arbusto frágil. A catarata que move poderosas turbinas é um conjunto de fios de água no nascedouro, na nascente. Imponente é o projeto para a construção de uma casa nova. No entanto, é indispensável o serviço da picareta e da pá, do tijolo e da pedra, para que a arte e o reconforto se exprimam. Abracemos os deveres, humildes com devoção ao nosso ideal de progresso e triunfo. Por mais árdua e mais simples a nossa obrigação, atendámo-la com amor. A palavra de Paulo é sábia e justa, porque escalando com firmeza as faixas inferiores do monte, com facilidade lhe conquistamos o cimo. E aceitando de boa vontade as tarefas pequeninas, as grandes tarefas virão espontaneamente ao nosso encontro. Portanto, tudo tem uma sequência. Não vale a pena dar grandes saltos, porque senão vamos cair. E terminando só com uma... não é um exemplo, mas foi uma pequena conversa que eu tive hoje no meu local de trabalho. Nós estávamos a falar de motas, mas entretanto nem era sequer ela a dona da moto, era a esposa do meu cliente, mas depois virou para outro sítio. Entretanto já estávamos a falar de religião e depois tenho curiosidade sobre espíritos e depois eu estava a ouvir aquilo com muita atenção e já pensei em fazer uma regressão, porque de certeza que eu tenho noutra vida deve ter sido uma pessoa horrível, porque nada me corre bem, eu trabalho, o dinheiro foge no meio dos dedos, eu não percebo. Enfim, aquelas queixas comuns a todos nós. E eu estava a ouvir aquilo e a rir assim um bocado por dentro, assim, se tu soubesses, menina, não és só tu, somos muitos nesta condição. E eu, de uma forma assim meiga, disse: não faça a questão, porque é capaz de encontrar coisas que se calhar não dão muito jeito de saber. Acho. Ainda não. Se calhar noutra vida pode ter sido uma pessoa não muito agradável. Mas como assim? Mas você acredita nisso? Sim, eu sou aprendiz de espírito. É por isso que há aprendizes de espírito. A gente é aprendiz até morrer, porque nós vamos lendo muita coisa, mas para nos tornarmos espíritas temos uma caminhada muito grande. Então tem que vir aqui falar consigo. Vá ao centro espírita, não é comigo. Posso dizer uma outra coisa, mas o centro espírita é o sítio ideal. Portanto, é possível que um dia venha cá. Isto tudo para resumir. Ela queria tentar perceber porque é que nesta vida passa por dificuldades muito grandes. Depois, sabe, nós se calhar na outra não demos a oportunidade a determinadas coisas, se calhar gastámos mais do que devíamos, agora temos que viver com pouco, se calhar fomos pessoas abastadas, se calhar prejudicámos outros e agora não é? Isto é um dar e receber. Pronto, e aconselhei-me a ler o Evangelho segundo o Espiritismo, porque tem lá informações muito interessantes. Não informações, são aulas autênticas. E que se calhar lhe vai dar resposta àquilo que ela queria saber, ao invés de fazer uma regressão. Está na moda, já esteve, agora parece que está na moda outra vez. Conselho da minha parte, vocês são livres de fazer o que quiserem, não façam. Porque se vocês olharem bem para aquilo, mas têm que olhar mesmo para o seu interior. Todos nós sabemos aquilo que fazemos. Todos nós sabemos aquilo que somos, aquilo que dizemos, todos nós. Facilmente sabemos quem fomos. Noutra vida. Não é difícil, é preciso fazer a questão. E vamos mexer com coisas que se calhar mais vale estar aqui. Portanto, essa amiga há de vir aqui, com certeza, porque eu acho que ficou ali uma semente. Ela, e depois tem coisas interessantes. Sem se aperceber, ela não tem curso nenhum, mas sem se aperceber, ela faz voluntariado. E faz as caminhadas para Fátima, mas vai como voluntariado.
E então ajuda as pessoas, faço uma massagem, se eles sentem-se todas muito bem, pessoas com dores, tiro-lhe as dores e tal. Se calhar ela até tem um tipo de mediunidade e nem sabe. Se calhar a tarefa dela não é outra, ela ainda não sabe. Por isso é que é importante, quando nós temos a oportunidade de chegar aqui a uma casa espírita, de estudarmos um pouco o que é o espiritismo. Que é para sabermos o que é que andamos cá a fazer e tornarmos pessoas melhores. E vou-me calar, porque já não é longo. Quero agradecer muito a vossa atenção. Se tiverem dúvidas depois no final do trabalho, se eu souber responder, respondo no fim de semana a seguir, na sexta a seguir. E convidava a todos agora e levarmos o nosso pensamento até Jesus. Amado Mestre, obrigado, Senhor, por tudo aquilo que deixaste, pelos teus ensinamentos, pelos teus exemplos. Quiseste depois mostrar, Senhor, qual era o nosso caminho, qual é o roteiro, qual é o caminho até ti, Jesus. Trouxeste-nos o verdadeiro símbolo de amor, de caridade, de humildade. Trouxeste-nos a paz, a calma, trouxeste até nós, Senhor. Todo aquele calor que num abraço fraterno dás a todos nós neste planeta, onde em locais se chora sangue, onde em locais se grita de dor. Que esse abraço sentido possa chegar hoje a todos sem exceção, àqueles que são bons, àqueles que se encontram equivocados, àqueles que se encontram doentes, àqueles que se encontram nos hospitais, àqueles, Senhor, que pensam tirar a vida, àqueles, Senhor, que não têm comida. Que esse abraço possa ser o alimento, que a dor possa desaparecer por um instante, que nesse instante se faça a paz, que nesse instante se sinta o amor, que nesse instante possamos ver a luz, Senhor, a luz do teu farol, a luz que nos pode guiar, a luz que nos pode guiar, Senhor, até ti. Que neste mar de vagas fortes e altas, que é a vida de todos nós, possamos, Senhor, utilizar dos teus ensinamentos e tornar um mar áspero num autêntico
espelho molhado, sem ondas, calmo, sereno, brilhante sob a luz da lua. E que possamos uma vez mais sentir esse abraço no nosso peito, apertado, que nos enxuga as lágrimas, que nos tira os soluços e que nos dá força. Obrigado, Mestre amigo. Acompanha-nos até aos nossos lares. Fica connosco, hoje e sempre, por assim seja.